Está no ar o RCN Notícias. Apresentação Ana Cristina Santos. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 12 de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Câmara realizará audiências públicas para debater violência contra a mulher e redução da burocracia para empresas. Projeto Gerando Futuro retorna com suas atividades e cursos gratuitos. A Polícia Militar realiza palestras contra a violência doméstica. Relacionamentos abusivos, uma violência que começa em silêncio. A Prefeitura de Três Lagoas promove oficina ortopédica itinerante para ampliar acesso a equipamentos de mobilidade. Três Lagoas já ultrapassa 17 mil pontos de iluminação pública modernizados. Após 3 meses de tratamento, morador que vivia nas ruas de Três Lagoas retorna para a família. Escolinha da Sejuvel retomam atividades e definem torneios. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de um julgamento, Ana, 12 horas do Tribunal do Júri, que levou para trás das grades a autora, mandante, o autor dos disparos e também uma sobrinha que teria participado indiretamente da morte do Francisco, morto em 2021, com mais de 14 disparos de arma de fogo. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Igor Andrade. Bom dia, Igor. Olá, bom dia para você que nos acompanha no RCN Notícias. O projeto Bem Viver está com as inscrições abertas até o dia 31 de março. Daqui a pouquinho eu te conto em detalhes. Quem chega agora com seu destaque é a Gisele Mendes. Bom dia, Gisele. Olá, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo RCN Notícias. Daqui a pouquinho eu volto com informações sobre a importância do cuidado com os rins. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Dia 15 de março agora é dia do consumidor, mas a data não é para celebrar. Isso porque o número de inadimplentes só cresceu nos últimos anos. Daqui a pouco eu explico detalhes. Daqui a pouquinho toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quinta-feira. Agora são 6 horas e 36 minutos e chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão do tempo desta quinta-feira em Mato Grosso do Sul indica tempo fechado com muitas nuvens ao longo de todo o dia. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas na região leste do estado. A temperatura mínima para Três Lagoas é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 29. Paranaíba apresenta mínima de 22 e máxima de 29 graus. Aparecida do Taboado registra mínima de 22 graus e máxima de 28. Já Inocência tem mínima prevista de 22 e máxima de 29 graus. E Água Clara registra mínima de 23 graus e máxima de 30. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também você que está ligadinho aqui no RCN Notícias nessa manhã chuvosa, hein? Começou a chover, né? Engana até quem anda de moto, né? A gente acha que não vai chover, a que chuva. Não vai, Eita, não, chuva de moia-bobo, acho que não é essa não. Não, viu? Essa não. 23 graus de temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. A sensação térmica é de 24 graus e a umidade relativa do ar, essa tá altíssima, 93%. Cai só um pouquinho, em torno de 78% lá pelas 3 da tarde. Abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, lógico, tá aí, céu nubladão, chuva caindo, né? E vai ser assim o dia todo, pelo jeito. É, a previsão é de chuva, Antônio Luiz, para esta quinta-feira, não só aqui em Três Lagoas, como em várias cidades de Mato Grosso do Sul, além de Três Lagoas, em Campo Grande, a capital também amanheceu assim, ó, com chuva, viu, gente? E a quinta-feira deve ser marcada por tempo instável em todo o Mato Grosso do Sul, com previsão de pancadas de chuvas, trovoadas e até rajadas de vento em praticamente todas as regiões do estado.
O alerta foi emitido pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e classifica a situação como grau de severidade a perigo. O aviso, que começou à meia-noite, segue até às 23h59 de hoje. De acordo com o órgão, a previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados entre 50 e 100 milímetros por hora ao longo do dia, e também ventos que podem variar entre 60 e 100 quilômetros por hora. Entre os riscos associados estão quedas de galhos de árvore, interrupção no fornecimento de energia, possibilidade de alagamentos e descargas elétricas. Na região de Campo Grande, o dia deve começar com céu parcialmente nublado e evolução para pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas. Agora lá em Campo Grande está chovendo também nesta manhã e a instabilidade atinge praticamente todo o território de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira. No Pantanal, Corumbá, teremos temperaturas entre 23 e máxima de 28, Aquidauana de 23 a 26 graus. Na região norte do estado, Coxim deve ter temperaturas entre 23 e 30 graus. Aqui no leste de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas e Paranaíba apresentam previsão semelhante, com mínimas de 22 e máxima de 28. Hoje não deveremos passar da casa dos 30 graus aqui na região leste do estado. Já no sul do estado, Dourados deve registrar temperaturas entre 20 e 27 graus, enquanto Ponta Porã varia de 21 a 25. Segundo o Centec, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a combinação de calor, umidade elevada e áreas de instabilidade favorece a formação de temporais isolados ao longo do dia, principalmente durante a tarde e a noite. O alerta meteorológico inclui Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Dourados, Maracaju, Bonito, Coxim, Ponta Porã, Rio Verde do Mato Grosso, Sidrolândia, Paranaíba e Três Lagoas. Também estão na área de risco cidades como Anastácio, Camapuã, Bandeirantes, Ribas do Rio Pardo, Miranda, Nioaque, Nova Andradina, Costa Rica, Chapadão do Sul, Figueirão, Bataguaçu, Anaurilândia e Bela Vista. Então essas cidades todas, incluindo em Três Lagoas, estão em alerta, do Centec, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, para chuvas, viu, gente? Chuvas aí com possibilidade de temporais para esta quinta-feira. Quinta-feira começando assim, chuvosa aqui em Três Lagoas. Na verdade, tá um dia gostoso, né? Se continuar assim o dia todo, verdade, né? Oh, meu Deus do céu, vai bem, né? Ai, fica ameno, fica bom. Um cappuccino, né? Um pãozinho sofá, de queijo, uma série. Sofá. Não dá, né? Sofá não dá. Não tem jeito. Pra quem pode, aproveita, gente. Aproveita mesmo. Tem que aproveitar. Pra quem vai sair de casa, gente, leve o guarda-chuva, a capa de chuva, porque a previsão é de chuva para esta quinta-feira aqui em Três Lagoas, tá bom? 6 horas e 41 minutos agora, 6h41. Bom dia para você que está na audiência, na sintonia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, o nosso WhatsApp é o 999840163, 999840163. Fique à vontade para você interagir conosco. Agora são 6 horas e 41 minutos. Vamos de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com os destaques pra gente aí das últimas 24 horas. A gente começa falando então de um júri popular, um julgamento que aconteceu no fórum aqui de Três Lagoas. E o Alfredo tem mais detalhes pra gente do resultado desse julgamento. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Ontem, o julgamento começou por volta de 8 horas e 30 minutos, a qual foram para o banco dos réus a Águida da Silva Xavier, denunciada pelo Ministério Público como mandante do crime, a qual em 2021, no dia 21 de dezembro de 2021, vitimou o Francisco Gutenberg Vieira Pinto, que foi morto durante uma emboscada lá no bairro Jardim Pacaraí, Santa Luzia, enquanto ele aguardava pelo ônibus do trabalho. Na época, o Francisco foi morto com mais de 17 tiros. Desses 17 tiros disparados, 14 disparos acertaram a vítima, que teve morte instantânea. Vítima que, além de levar a maioria dos tiros no corpo, teve ali também 5 tiros disparados contra a cabeça, mostrando que a intenção do atirador era executar. Executor esse que seria sobrinho da Águida. Ele que foi identificado e preso na época também, o Henrique da Silva Raimundo, que também foi para os bancos do réu ontem, e junto com ele a prima, a Florisa Batista da Silva Xavier, a qual o trio estava sendo acusado
pelo Ministério Público de triplo homicídio triplamente qualificado, fraude processual, porte ilegal de arma de fogo. E durante as 12 horas de julgamento, Ana, houve ali uma tentativa da Águida de imputar a culpa do crime na vítima, dizendo que teria sido vítima de um estupro praticado por Francisco e por isso seria a motivação para matá-lo, que a mesma queria se vingar, queria fazer justiça com as próprias mãos, que não teria denunciado o caso à polícia porque teria ficado com vergonha. Durante a fala do promotor de justiça, o promotor Luciano Anequim Lara, o mesmo quebrou a tese da defesa de tentar colocar um forte abalo emocional na Águida como vítima de estupro, em Henrique Raimundo, que teria se revoltado com a situação e por isso cometido o crime de execução da vítima, e da Floriza, que teria tentado aí devolver a arma para um criminoso que teria alugado a arma para a Águida. Segundo a defesa de Águida, depois do ocorrido do suposto estupro, ela ficou num forte abalo emocional, estaria sendo ameaçada por Francisco, teria conseguido com alguém que frequentava a igreja dela uma arma de fogo, uma pistola, a qual teria sido alugada por R$ 1.400 e posteriormente ela teria ficado com essa arma por quase 30 dias até que fosse feita a execução do Francisco. Durante o depoimento, o promotor de justiça conseguiu ali debater com a defesa e questionar alguns pontos. Ela disse em depoimento na polícia e também no fórum durante essa oitiva que teria sido abusada durante a madrugada, acordada com o suposto agressor sobre ela, usando capuz e armado com uma faca. Depois de alguns dias, ela teria reconhecido o Francisco passando pela calçada. O promotor perguntou como ela teria reconhecido mesmo, se ele, no dia do fato, teria utilizado capuz e estaria dentro da residência à noite. E que a imagem que ela supostamente disse que teria visto Francisco invadir a residência dela, a qual uma vizinha teria cedido imagens de câmeras, não foi levado para a polícia, o que poderia, num caso de supostamente, se fosse verdade esse estupro, até inocentá-la. Mas essa imagem desapareceu. Ela apagou do celular, orientou para as pessoas antes de ser presa que apagasse todas as mensagens, fotos, o que eles tinham conversado nos aparelhos celulares, e a mesma foi presa na época por fraude processual. E estava presa no presídio feminino até a data de ontem, quando foi decretado que a mesma foi considerada culpada no caso. A Floriza, que está presa também no presídio feminino, contou para o juiz que a participação dela no crime foi só de pegar a arma com Águida e levar até a Guanabara para o proprietário da pistola, que a avó dela, que também tem o nome de Florísia, seria responsável por entregar a arma. Só que ela não queria que a idosa participasse, sabia do crime que foi praticado, se manteve em silêncio e colaborou em devolver a arma. Por isso foi condenada pelo homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma de fogo e também por fraude processual, já que ela teria apagado algumas mensagens que poderia comprometer a Águida, que teria pedido para as pessoas combinar as versões dadas para a polícia e as formas de darem depoimentos para poder escaparem da prisão. Ela vai ter uma redução da pena, ela foi condenada a 15 anos de cadeia, mas vai ter uma redução por conta da colaboração e também por conta dela ter confirmado que somente pegou a arma para devolução para o proprietário, que seria um criminoso morador ali da região do bairro Guanabara. Já a Águida foi condenada pelo homicídio triplamente qualificado, pelo porte ilegal de arma de fogo, que ela ficou com essa arma por vários dias durante esse planejamento do processo executório, e também por fraude processual. Ela foi condenada a 16 anos e 10 meses de cadeia. O sobrinho dela, Henrique, tentou passar a informação para o promotor de justiça e para o juiz que teria cometido o crime por um forte abalo emocional, por ter se revoltado com a situação com a qual a tia teria ficado. Mas foi mostrado ali durante o processo e as provas arrecadadas pelo SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, que o crime teria sido planejado, que a vítima teria sido possivelmente confundida com outra pessoa e que o caso teria sido manipulado por Águida porque ela teria uma paixão recolhida e não respondida, a qual Francisco não respondeu a essa paixão por ser casado, ser um homem de caráter e não
trair a esposa, não deixar a esposa para ficar com Águida. E por isso teria sido a motivação do crime, a qual ela teria inventado esse enredo para poder colocar a família contra o Francisco e ter esse crime que acabou motivando aí na execução do Francisco. O Henrique, na época dos fatos, montou numa bicicleta barra forte, fingindo ser um jardineiro, chegou até o local, por volta de 14 horas, executou o Francisco com diversos tiros. Estive lá na época acompanhando o caso. Depois de alguns dias, ele foi preso no interior de São Paulo. Foi preso em Andradina, está no sistema prisional de São Paulo e por videoconferência ele acompanhou o julgamento e ouviu que teria sido condenado por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, motivo torpe e também com os agravantes de porte ilegal de arma, não dá defesa para a vítima e vai pegar aí 16 anos e 10 meses de cadeia pela execução dessa vítima que estava indo trabalhar, que estava sendo ameaçada de morte por conta de uma história, segundo a promotoria inventado pela Águida, que teria uma paixão não correspondida por Francisco. Ana. Lamentável, né, Alfredo? Lamentável esse caso, né? A gente sabe que apesar da pena, a vida não retorna, né? Infelizmente, é mais um caso que choca aí, mas foi feito justiça, né? Tá aí a condenação para esse trio e a gente segue acompanhando esse caso. Ô Alfredo, mas ontem também nós tivemos aí um roubo aqui em Três Lagoas, um veículo foi roubado? Por volta de 18 horas, a Polícia Militar foi chamada para comparecer ali no bairro Jardim Brasília, às margens da BR-262, quase na divisa com Nova Três Lagoas. Lá, um homem estava pedindo socorro em uma transportadora, segundo ele, após ser solto por criminosos. Uma viatura de força tática foi até o local, aonde conversou com o homem esse que contou que estava entrando em uma propriedade rural no final da tarde de ontem, por volta de 17 horas, às margens da MS 320, próximo ao Bar do Careca, quando foi abordado por uma dupla essa que é armada com revólveres, anunciaram o assalto e mandaram ele entrar dentro da picape S10 e ficar no banco de trás. Ele teria sido rendido e feito refém por essa dupla de ladrões que estariam armados e trazido para Três Lagoas, que durante esse trajeto, até ele ser solto, eles ficaram rodando por Três Lagoas, até que, ao sair próximo de Brasilândia, os criminosos teriam mandado sair da picape e correr. Segundo a vítima, ele caminhou às margens da BR-262, o anel viário, até chegar nessa transportadora, onde teria conseguido pedir por socorro. A Força Tática fez rondas entre a BR-262, ali na saída para Brasilândia, na região do Guanabara, a invasão ali do Guanabara, até próximo à Fazenda Rodeio, porque havia possibilidade dessa dupla de ladrões ter fugido para a região do Arapuá. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Militar e as outras viaturas de área da Polícia Militar foram informadas, fizeram rondas, mas infelizmente a picape não foi recuperada. A vítima contou ainda que tinha R$170 na carteira que teria sido furtado pelos ladrões. A vítima foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi registrado o caso de sequestro, roubo à mão armada e também de furto. Agora é a Polícia Civil que vai investigar o caso na tentativa de recuperar a tempo essa picape, porque várias dessas picapes, Ana, são levadas para o Paraguai, aonde elas são dadas como moeda de pagamento por drogas que invadem as cidades brasileiras e acabam transformando viciados em verdadeiros zumbis. Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Alfredo Neto trazendo aí as principais ocorrências, os principais fatos do setor policial das últimas 24 horas. Agora são 6 horas e 52 minutos, 6h52. A gente fala agora daquele morador de rua, gente, o cheiroso, como era conhecido, né? O Adriano. Após 3 meses de tratamento, o Adriano Dias dos Santos, de 32 anos, que vivia em situação de rua aqui no centro de Três Lagoas, ele retornou para junto da família nesta semana. A informação foi divulgada pelo prefeito Cassiano Maia, que gravou um vídeo ontem destacando a recuperação do rapaz após o período de internação.
O Adriano havia sido internado no dia 4 de dezembro do ano passado, após uma ação conjunta da Prefeitura de Três Lagoas, Ministério Público, Corpo de Bombeiros e equipes da Secretaria de Saúde e Assistência Social. A medida foi tomada depois que avaliações técnicas apontaram que ele não apresentava condições mínimas de autocuidado e estava em situação de extrema vulnerabilidade devido ao uso de substâncias psicoativas. Na época, o Adriano vivia em uma barraca improvisada no canteiro da Avenida Filinto Miller, na esquina com a Rua Paranaíba, região central da cidade. Conhecido popularmente como Cheiroso, ele era figura conhecida por comerciantes e moradores da região. Segundo o prefeito Cassiano Maia, após o período de tratamento, o Adriano recebeu acompanhamento médico e foi medicado de forma adequada, o que possibilitou a recuperação. Ele foi levado novamente para junto da família, que deverá seguir acompanhando o processo de reinserção social com o apoio das equipes do município. O prefeito afirmou que o trabalho realizado com o Adriano faz parte de um conjunto de ações voltadas ao atendimento da população em situação de rua. De acordo com ele, equipes do consultório na rua e da assistência social realizam abordagens diárias para identificar casos de dependência química, transtornos mentais e outras situações de vulnerabilidade. A administração municipal também mantém o Centro Pop, espaço onde pessoas em situação de rua podem receber refeições, tomar banho, utilizar dormitório e ter acompanhamento social. Ainda conforme o prefeito, mesmo após o retorno do Adriano para casa, as equipes da prefeitura continuarão acompanhando o caso para garantir a continuidade do tratamento e fortalecer o vínculo familiar. A família do rapaz também agradeceu o apoio recebido durante o período de internação e tratamento, destacando a atuação das equipes que participaram no acolhimento e do acompanhamento médico. O caso ganhou repercussão na cidade no fim do ano passado, quando a internação foi realizada após avaliações técnicas indicarem risco à integridade física e também à saúde mental do Adriano. A expectativa agora é de que, com o tratamento e o apoio familiar, ele possa dar continuidade ao processo de recuperação. E vamos ouvir acompanhar o vídeo que o prefeito gravou, então, falando aí do Adriano. Todo ser humano merece dignidade, independente de onde esteja. Por trás de cada morador de rua existe uma história que merece respeito. No dia 4 de dezembro, com apoio do Judiciário, fizemos a internação compulsória do Adriano. Ele vivia pelas ruas de Três Lagoas sem condições e precisando de ajuda. Ainda existem muitos Adrianos em situação de rua na nossa cidade. Pessoas dependentes do álcool, das drogas e muitas vezes com problemas de saúde mental. Diante dessa realidade, nossas equipes de saúde e da assistência social atuam diariamente nas ruas, fazendo um trabalho técnico para entender cada caso de forma individualizada e dar o diagnóstico correto, assim como aconteceu com o Adriano. São as equipes do consultório na rua. Além desse atendimento nas ruas, também temos o nosso Centro Pop, onde oferecemos refeições, banho, dormitório e acompanhamento social para todas essas pessoas. E foi através desse trabalho que identificamos também outra realidade: pessoas que utilizam a rua para o uso ilícito de drogas, prostituição e furtos, trazendo insegurança para toda a população. Por isso, iniciamos a Operação Aproximatos, no bairro Paranapungá, uma ação conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil, a sociedade e secretarias da nossa prefeitura, com ações de combate ao crime organizado, limpeza das ruas, terrenos e casas abandonadas, que muitas vezes servem de abrigo para o crime. E esse projeto vai fazer um circuito por toda a nossa Três Lagoas. E segurança também se faz com prevenção. Por isso, criamos o projeto Brilha Três Lagoas, levando iluminação em LED para os bairros da nossa cidade e também aumentando os pontos de iluminação. Uma ação que traz mais segurança, qualidade de vida e ajuda a inibir ações criminosas, protegendo nossas crianças, mulheres, estudantes e toda a população em geral. Nosso objetivo é trazer mais segurança e qualidade de vida para toda a população, sem deixar ninguém para trás, porque para a nossa gestão
todas as vidas importam. E hoje temos uma notícia importante. Depois de 3 meses de tratamento, com apoio do governo do estado, o Adriano está recuperado, medicado corretamente, e estamos levando ele de volta para casa, para junto de sua família, onde foi muito importante a ação de psicólogos e da assistência social para aumentar e cultivar esse vínculo familiar. E mesmo de longe, nossa equipe vai continuar acompanhando e orientando para que ele continue no tratamento. Vamos continuar ajudando quem precisa de ajuda e combatendo quem usa a rua para causar a desordem pública. Porque o nosso compromisso é com uma Três Lagoas mais limpa, mais segura e com mais dignidade para todos. Porque cuidar das pessoas também é devolver esperança para quem já tinha perdido tudo. O meu muito obrigado, um abraço a todos e vamos juntos construir uma Três Lagoas cada dia melhor. Eu estou muito feliz de poder reencontrar ele, de poder vê-lo novamente. Eu sou muito grata a todo o pessoal que acolheu, que ajudou ele a todo esse tempo, principalmente ao pessoal que recolheu ele da rua, que deu tratamento a ele, que ajudou ele sempre. E eu não tenho nem palavras para dizer assim, foi graças a Deus que ele está de volta agora, que a gente possa cuidar dele e ele ter uma vida digna, né? Que bacana, né, gente? Tá aí, então, Adriano, né? Passou por um tratamento, 3 meses internado, retornou pro convívio da família, né? Vocês ouviram a irmã dele aí, ele é de Santa Catarina, né? Ficou um tempo aí fazendo tratamento, conforme o prefeito anunciou, e agora voltou pro convívio familiar. Muito bom, né, gente? Ver casos assim, em que o poder público atua, ajuda, vai lá, né? Contribui para a recuperação. Claro que o Adriano deve continuar todo esse processo, esse tratamento. A gente sabe que não é algo simples, mas vocês viram o antes e o depois do Adriano, né? Quanta diferença, isso é muito bom, isso é dignidade, né, gente? E é o que o prefeito disse, tem todo um trabalho voltado, a gente sabe que ainda tem muitas pessoas em situação de ruas, só que muitas precisam querer ajuda, querer o apoio, e a gente sabe que não é simples assim. Tem muitas que não querem, preferem ficar nessa situação, tem familiares aqui em Três Lagoas. Então é todo um trabalho que é feito pela Secretaria de Assistência Social e esse trabalho precisa ter continuidade. Mas é importante a gente destacar, né, o que foi feito com o Adriano. As pessoas cobravam, criticavam muito a situação daquele morador que ficava ali na esquina da Paranaíba com a Filinto Miller, naquela barraca, né? Situação de insalubridade, correndo risco. Quantas ocorrências já foram registradas ali com ele, até facada ele levou, e agora que bom que ele pôde voltar para o convívio da família, iniciando todo esse tratamento. Agora são 7 horas em ponto agora, 7 em ponto. Nós vamos ao intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta para falar de iluminação pública, para falar de violência contra a mulher. Vamos ter audiências públicas. A gente tem muitos assuntos ainda para ser abordado no RCN Notícias desta quinta-feira. RCN Notícias. Oferecimento Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença. Casas Bahia, dedicação total a você. Na Alfa Controle, cuidamos da sua empresa e do seu condomínio com excelência e profissionalismo, oferecendo serviços de portaria e controle de acesso personalizados com equipe qualificada e treinada para garantir tranquilidade e segurança. Serviços completos de limpeza, manutenção e conservação, além de jardinagem, com atenção aos detalhes que fazem toda a diferença, com ética, compromisso e respeito. Transformamos seu ambiente em um lugar mais seguro e organizado. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Desde pequena, a Bia sabia que seu sonho era fazer muito sucesso na TV. Cadê Casas Bahia apresenta O Sonho da Bia Reis. O caminho era gravar um vídeo de inscrição para entrar num programa famoso de televisão. Foi aí que a Bia lembrou como sua mãe fazia e parcelou seu smartphone no Cadê Casas Bahia. Comprou sem entrada e começou a pagar em 60 dias. Fez em 24 vezes um parcelamento pro bolso da Bia. Aí foi gravar o vídeo, brilhar no programa e a história tá aí. O caminho pro sonho dela, de fato, começou aqui em Casas Bahia. Dedicação total a você. RCN Notícias.
Agora, 7h02, você está acompanhando o RCN Notícias. Olha, empresas e condomínios que escolheram a Alfa Controle destacam a seriedade e o profissionalismo desde o primeiro contato. A atuação vai muito além do básico: controle de acesso eficiente, portaria organizada, serviços de limpeza, manutenção e jardinagem, tudo realizado com padrão e cuidado. O resultado é um ambiente mais seguro, mais organizado e tranquilo no dia a dia. Então solicite seu orçamento com a Alfa Controle pelo telefone 996601618. Alfa Controle é qualidade, compromisso e responsabilidade em cada detalhe. Ana? 7h03 agora, 7h03. Bom dia, obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Hoje quinta-feira chuvosa aqui em Três Lagoas e na maioria das cidades aqui de Mato Grosso do Sul, a quinta-feira amanheceu assim com chuva, né, gente? Dia gostoso, clima gostoso. 7h03. E por falar em iluminação pública, no bloco anterior nós acompanhamos aí um vídeo gravado pelo prefeito, né, falando sobre o Adriano, sobre os moradores em situação de rua, que tem sido feito para resolver essa situação, para combater alguns problemas, como a questão da criminalidade, né? E uma das medidas tem sido investir na questão da iluminação pública, né, gente? Trocar as lâmpadas atuais por lâmpadas de LED, as lâmpadas queimadas, e o avanço da manutenção, principalmente na modernização da iluminação pública de Três Lagoas, por meio do consórcio Brilha Três Lagoas, já apresenta resultados expressivos. Até o momento, de um total de 24.975 pontos de iluminação, já foram realizadas 17.484 substituições de lâmpadas de vapor de sódio por luminárias de LED Smart de alta capacidade, além de aproximadamente 4.500 serviços de manutenção e inspeção. De acordo com o relatório emitido pela empresa responsável, todas as ordens de serviços abertas somam cerca de 22 mil chamadas, 22 mil atendimentos. Entre os locais que já receberam a modernização completa está a Rua Egídio Tomé, via de acesso ao bairro Jupiá, que agora conta com iluminação 100% em LED. A Avenida Clodoaldo Garcia também já recebeu a substituição pelas novas luminárias inteligentes. A Rua Antônio de Barros, paralela à Avenida Rosário Congro e ao Parque Linear Urbano, está praticamente com 100% de modernização. Já a Avenida Jamil Jorge Salomão, que dá acesso ao balneário Miguel Jorge Tabox, também recebeu as novas luminárias, proporcionando mais segurança para os pedestres, ciclistas e motoristas que utilizam a via para acesso aos condomínios, ranchos e pousadas na região. Entre os bairros que mais receberam a modernização da iluminação pública, o Vila Nova lidera o ranking, com 1.323 luminárias substituídas, seguido pelo Santa Luzia, com 911, o Maristela, com 825, o Jardim Alvorada, com 800 e o Bela Vista, com 754 substituições realizadas. Segundo a empresa, a expectativa é que até o final de abril, toda a iluminação pública da cidade esteja modernizada, com a substituição completa das lâmpadas antigas por luminárias de LED de alta eficiência, equipadas com tecnologia Smart de monitoramento em tempo real. Caso haja alguma lâmpada queimada em sua rua, o morador pode abrir um chamado por meio do telefone 0800 580 2562 ou pelo portal do serviço ou ainda pelo aplicativo Brilha Três Lagoas, disponível no iPhone e também no Android. É importante destacar que os chamados devem ser realizados apenas para lâmpadas queimadas. A substituição das lâmpadas amarelas por luminárias de LED segue um cronograma próprio da empresa responsável, sendo possível que, em alguns casos, uma lâmpada antiga seja temporariamente substituída por outra do mesmo modelo até que a modernização definitiva seja realizada. Boa notícia, né, gente? Depois de meses, anos, né? Com vários pontos escuros, a cidade com essas lâmpadas amarelas. Olha, muitas lâmpadas já foram substituídas, lâmpadas de LED, né? A cidade é bem mais iluminada do que aí no ano retrasado. Enfim, a gente tem acompanhado esse trabalho e agora a empresa realmente começou a avançar nesse serviço da substituição dessas lâmpadas em Três Lagoas, o que é muito bom, deixando Três Lagoas mais iluminada.
7h07, 7h07, a gente fala agora da violência contra a mulher. Março é o mês dedicado às mulheres. Ações e campanhas de conscientização, principalmente no que diz respeito à violência contra a mulher, são realizadas neste mês. São muitas histórias que precisam ser contadas. A gente acompanha uma delas agora na reportagem do Igor Andrade. Nesta quinta-feira, dia 12 de março, é celebrado o Dia Mundial do Rim. A data chama a atenção para a importância dos cuidados. Vamos acompanhar a matéria agora sim sobre a violência contra a mulher, a reportagem do Igor Andrade. A violência contra a mulher nem sempre deixa marcas no corpo. Muitas vezes ela começa de forma silenciosa, com controle, humilhações e manipulação emocional dentro de relacionamentos que deveriam ser espaços de afeto. Relacionamentos abusivos nem sempre começam com agressões físicas. O ciclo costuma surgir de forma gradual. Críticas constantes, controle sobre amizades, isolamento da família e tentativas de diminuir a autoestima da vítima. Com o tempo, o que parecia apenas um conflito do casal passa a se tornar violência psicológica, um tipo de agressão que pode deixar marcas profundas. Mas quando alguém decide falar, a história pode ajudar outras mulheres a reconhecerem sinais e buscar ajuda. Andréa Cardoso conhece esse processo de perto. Terapeuta e também vítima de um relacionamento abusivo, ela transformou a própria experiência em um alerta para outras mulheres. Acontece que eu conheci a pessoa, muito bem relacionada na cidade, e a gente acabou se aproximando e estreitando os laços de amizade. De repente, aconteceu da gente se apaixonar. E nesse sentido, no primeiro momento, parecia que realmente era o homem até da minha vida, porque era uma pessoa que fazia tudo, me tratava como uma rainha, uma princesa. A terapeuta conta que os sinais começaram a aparecer com um pouco mais de 3 meses de relacionamento. Ela menciona situações de ciúmes, por exemplo, em que o ex-companheiro tentava controlar suas amizades, suas roupas e até mesmo os clientes. Eu atendo homens, eu atendo mulheres, e a primeira coisa que eu percebi do abuso foi isso. Porque até os ciúmes eu entendi. Porque como eu tenho empatia pelas pessoas, tenho compreensão pelo que elas vivem e o que as tornam daquele jeito, pela história de vida dele, eu entendi por que ele tinha tanta insegurança e desconfiança. E eu tentei, trazer para ele a consciência. Não, tudo bem, tá aqui, você pode ver. Num primeiro momento eu fiz isso. Só que aí ele começou a querer ler as mensagens dos meus pacientes. E aí eu tenho a ética, Eu tenho a ética e eu não podia permitir. A partir deste momento, ela relata que as brigas começaram a ficar cada vez mais frequentes. Acusações, ameaças e violência psicológica passaram a ser comuns no dia a dia do casal, até que foi necessário entrar com um pedido de medida protetiva e garantir a integridade física. Em uma das mensagens de algum paciente, eu ouvi o áudio do paciente, E ele surtou e queria ver toda a conversa. E eu falei que ele não poderia. E ele ameaçou me dar um murro na cabeça. Quando ele fez isso, eu falei para ele, aqui, acabamos aqui, parou aqui. E começou a perseguição. Ele ia para lá, para a porta da casa, falava que sem ele eu não ia viver, que só existiria eu se existisse o nós, ou então que eu sumisse da cidade. Começou as ameaças reais. Para Andréa, compreender que estava vivendo violência psicológica foi o primeiro passo para reconstruir sua própria história. Muitas mulheres demoram a perceber que estão dentro de um relacionamento abusivo, ou sentem vergonha de falar sobre o assunto. E é justamente esse silêncio que muitas vezes permite que o ciclo de violência continue. A violência contra a mulher muitas vezes se sustenta no silêncio. O medo e a vergonha fazem com que muitas vítimas escondam o que estão vivendo. Mas é importante sempre lembrar, quem sofre a agressão não tem culpa. Denunciar é um ato de coragem e o primeiro passo para encerrar um ciclo de violência. Segundo autoridades de segurança pública, muitos casos de violência doméstica começam exatamente assim, com manipulação emocional, controle e violência psicológica. Sinais que, quando ignorados, podem evoluir para formas mais graves de agressão.
E ao contrário do que muitos pensam, mulheres com formação profissional e carreiras consolidadas, como no caso da Andréia, também acabam se tornando vítimas dessas violências, como destacou Sayara Quinteiro Martins Baetes, delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas. Isso acontece porque a culpa ela não é da vítima. Então não importa o como ela estude, o como ela se prepare para um relacionamento, porque o agressor ele pode revelar que ele tem uma personalidade agressiva no começo do relacionamento ou a qualquer momento. Depois de 2 meses, depois de 1 ano, depois de 40 anos de relacionamento, ele pode mostrar que ele tem esse comportamento agressivo. Então, a qualquer momento isso pode acontecer com qualquer pessoa, de fato, mesmo que ela tenha um nível de escolaridade alto, mesmo que ela lide com situações de violência doméstica, qualquer profissão. Tanto o agressor quanto a vítima não tem idade, não tem classe social. A violência não necessariamente passa pelo contato físico. Ameaças, pressões psicológicas e até mesmo violências financeiras e emocionais envolvendo os filhos precisam ser denunciadas. A delegada explica como proceder nesses casos. Ela destaca que a denúncia imediata qualifica o autor das agressões e potencializa as ações das autoridades, garantindo maior efetividade no cumprimento da lei. Quando há quebra de medidas protetivas, a delegada orienta que as autoridades policiais devem ser comunicadas imediatamente. A quebra da medida ela tem que ser imediatamente comunicada às autoridades policiais, à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Delegacia. Por quê? A gente tem a possibilidade de efetuar a prisão em flagrante daquele agressor e assim fazer cessar esse descumprimento para que haja efetividade no cumprimento dessa medida protetiva. Então, quanto antes ela comunicar à delegacia que essa medida foi quebrada, por exemplo, que o agressor se aproximou dela, efetuou alguma ligação, tentou enviar flores, sendo que não era para enviar recados e nem manter nenhum tipo de contato, então a gente consegue agir de forma mais eficiente. A violência doméstica raramente começa com um tapa. Quase sempre começa com silêncio, medo e manipulação. Assim como a Andréia, reconhecer os sinais e falar sobre o assunto pode ser o que transforma uma história de dor em um caminho de recomeço. 7h14, gente. Ainda falando sobre a violência contra a mulher, a Polícia Militar aqui de Mato Grosso do Sul está intensificando ações de prevenção e conscientização contra a violência doméstica, inclusive aqui em Três Lagoas. No bairro Paranapungá, palestras educativas estão sendo realizadas com os moradores, estudantes, como parte das ações da Operação Aproximados, que busca aproximar a corporação da comunidade e fortalecer a rede de proteção às mulheres. As atividades são promovidas pelo 2º Batalhão da Polícia Militar e acontecem em escolas e também no centro comunitário do bairro Paranapungá. Durante os encontros, policiais orientam crianças, moradores e principalmente mulheres sobre prevenção à violência doméstica, canais de denúncia e formas de buscar ajuda. A iniciativa faz parte da Operação Aproximados, que tem como objetivo estreitar os laços entre a Polícia Militar e a comunidade, levando informação, prevenção e reforçando a importância da rede de apoio às vítimas. A coordenadora do Promuce, Cabo Selma, destaca que a ação visa acolher essas mulheres. Aproximá-las, né, e uma trazer a outra, até mesmo denúncias de violência doméstica, né. Foi com um grupo de ginástica hoje, outros dias a gente vai estar nas escolas, né. Durante a fala até a gente trouxe para elas a conscientização mesmo de acolher, né, que é a função da operação, é acolher, é trazer, né, fortalecer o vínculo social, né, num todo, a sociedade, num todo, em todos os âmbitos, né, não só a violência doméstica, como os outros crimes também, um cuidado, né, a população do bairro Paranapungá, um com o outro, cuidado de um com o outro. O Promuce também realiza fiscalizações para verificar se agressores estão cumprindo as medidas protetivas determinadas pela Justiça. Selma destaca que a demanda é alta, mas que o trabalho tem tido resultado positivo. A nossa demanda é bem grande, com um efetivo não tão grande, né, mas a gente tem conseguido ter um ótimo resultado, né, vários rompimentos de ciclos e às vezes assim a gente assusta com a quantidade de ocorrência, mas para nós enquanto policiamento não é ruim. Isso significa que as mulheres estão tendo coragem de denunciar, estão confiando na rede de apoio que elas têm e inserida a Polícia Militar nessa rede de apoio, né. Em que caso elas podem procurar o Promuce? Como que funciona? Olha, nós fazemos atendimentos, né,
Na verdade, nós vamos até a vítima que tem a medida protetiva. Nós fazemos a checagem, levantamos endereço, contato, entramos em contato com ela. Mas nada impede de que elas também nos procurem ou no batalhão de polícia militar, pode ligar no 190, tem um telefone específico do programa que o pessoal do 190 pode estar informando, né? Às vezes ela ainda não tem medida protetiva, ela não teve coragem de denunciar, e a gente pode estar dando esse apoio para ela, né? De orientação, até mesmo de acompanhar na delegacia caso ela tenha receio, né? Ou não queira denunciar, mas queira solicitar medida protetiva, nós podemos estar orientando os caminhos para ela, né? Somente neste ano, o Promuce realizou cerca de 200 atendimentos às mulheres vítimas de violência. Em muitos casos, o Promuce tem ajudado a evitar que casos mais graves aconteçam com essas mulheres. Durante as atividades e fiscalizações, os policiais também organizam rondas em locais e horários indicados pelas vítimas, como residência, trabalho ou até pontos de ônibus, para aumentar a segurança e evitar a aproximação do agressor, como destaca Thiago Pimenta, cabo da Polícia Militar, integrante do Promuce. Na maioria das vezes, a gente fala que esse atendimento nosso, ele acaba sendo específico, porque existem mulheres que têm problemas com os agressores, onde ele vai na residência dela em determinado horário, né? Outras, ele vai no trabalho, né? Já teve caso de uma mulher que trabalhava no supermercado, que o agressor foi lá e revirou o caixa lá, derrubou o caixa do supermercado, onde ela teve que, na verdade, o empresário lá, às vezes até com medo, acabou mandando ela embora, ou seja, ele prejudicou essa mulher de uma forma, como se diz assim, terrível, né? E nós fazemos esse tipo de atendimento específico também. Então, quando ela precisa da gente em um horário diferenciado, né? A gente coloca lá para que as viaturas façam rondas naquele horário. Às vezes é na saída do trabalho, né? Tem muita mulher que trabalha no shopping aqui em Três Lagoas, às vezes está saindo ali, vai pegar o ônibus, né? Então ela fala para a gente, olha, esse horário que ele vem aqui, ele me incomoda, ele me importuna, eu tenho medo. Então a gente também faz tem esse tipo de visão, né? Para atender essa mulher realmente aonde ela precisa, no horário que ela precisa, se é na residência, se é no trabalho, ou às vezes na faculdade, né? Tem esse olhar diferenciado. Tá aí, né, gente? Um trabalho importante que o pessoal da Polícia Militar, do Promuce, realiza, desenvolve e agora realizando essas palestras, né, dentro da Operação Aproximatos. 7h20, e a Câmara Municipal de Três Lagoas, gente, vai sediar 2 audiências públicas neste mês para discutir temas que impactam diretamente a sociedade e também o setor empresarial do município. Uma delas será nesta semana, portanto hoje, na verdade, né, e vai abordar a violência contra a mulher. A outra será no fim do mês e vai tratar de medidas para reduzir a burocracia e incentivar o empreendedorismo. Dentro da programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher, a Câmara de Vereadores realiza nesta quinta-feira, às 18h30, uma audiência pública para debater a violência de gênero. A iniciativa é do vereador Fernando Jurado e deve reunir especialistas e representantes de instituições que atuam no atendimento às vítimas. Entre os convidados estão a psicóloga da clínica Raquel dos Santos Silva, o assistente social da unidade de pronto atendimento Andrei Ferreira, a delegada de atendimento à mulher Sayara Quinteiro Martins e, de acordo com o vereador Fernando Jurado, a proposta da audiência sobre a violência contra a mulher é ouvir especialistas e a sociedade para que o encontro resulte em encaminhamentos concretos para o município. Eu tenho um compromisso com a questão da violência contra a mulher, eu tenho um grupo de mulheres que me ajudaram e que me acompanham até hoje, que são mulheres que fazem essa discussão, lideradas aí pela Paula, que foi professora da Universidade Federal. E esse grupo pediu para a gente reservar esse momento para discutir a questão da violência da mulher na cidade de Três Lagoas. E daqui, por ser uma audiência pública, sair com uma deliberação. Então nós vamos sair com um documento, pode ser um projeto de lei ou simplesmente uma indicação para o prefeito em relação à questão da política de combate à violência contra a mulher. E dessa forma a gente poder contribuir ainda mais para um assunto que vem amplamente sendo discutido
mas que é sempre muito importante para a gente melhorar a nossa sociedade. Além desta audiência que vai debater a violência contra a mulher, no dia 26, uma outra audiência vai acontecer aqui no plenário da Câmara Municipal para discutir como vencer a burocracia. A audiência é também uma propositura do vereador Fernando Jurado. Jurado destacou que a intenção da audiência pública é apresentar experiências de outras cidades do país e que conseguiram simplificar processos e criar medidas para fortalecer a atividade empresarial e a geração de empregos. No dia 26 vai acontecer uma audiência pública aqui, essa voltada para o público empresarial, onde nós vamos discutir ferramentas de diminuição de burocracia. Na prática que nós estamos falando, nós estamos pegando cases de outros lugares do Brasil, onde houve um avanço significativo no rompimento de burocracia e na promoção do empreendedorismo, da atividade empresarial, ou seja, aspectos de uma política municipal que ajudam a criar empregos e fomentar o empreendedorismo. Nós estamos trazendo essa discussão para Três Lagoas e a nossa ideia é que no futuro próximo a gente possa implementar essas ferramentas que vão ser debatidas nessa audiência. Fernando Jurado também destacou que muitos empresários de Três Lagoas têm enfrentado dificuldades para manter suas empresas em funcionamento, principalmente por causa da carga tributária e da burocracia. Segundo ele, a audiência pública deve abrir espaço para que o setor empresarial apresente essas demandas e discuta alternativas para melhorar o ambiente de negócios no município. Nós estamos vivendo um momento crítico, muito crítico, né? A carga tributária no Brasil é altíssima, né? O Brasil é o país que mais paga, onde o empresário mais se paga impostos no Brasil. No entanto, o que acontece? A gente está vivendo um momento diferente, não é só mais no governo federal, que é campeão de aumento de impostos, né? O governo Haddad, representado pelo Haddad, é campeão de aumento de impostos, tanto é que se chamam ele de taxade. Mas, no entanto, nós estamos com uma preocupação de que esse movimento ganhou força entre as Lagoas com o Regularize Já. Então, nós estamos debatendo, você teve a oportunidade de fazer a cobertura desse nosso papel de discutir o Regularize Já, que nada mais é do que a comparação de transações financeiras que podem, ao final, somar para aumento de cobrança de impostos. Então, a gente está entendendo isso. Sexta-feira, agora, eu estarei em Campo Grande com o secretário de Finanças do Mato Grosso do Sul para a gente entender um pouco melhor o Regularize Já e entender como que o governo está pensando de tratar essa ferramenta e na relação dela com o empresário do nosso estado. Tá aí, né, gente? Assuntos importantes, então, serão debatidos nessas audiências públicas, né? Como vencer a burocracia, enfim, essa questão que os empresários estão enfrentando aí nesse momento. E a outra questão também da audiência pública que acontece hoje para debater a violência contra a mulher. Então, às 18h30, hoje na Câmara Municipal, essa audiência pública para debater esse assunto. 7h25 agora, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Oferecimento Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença. Casas Bahia, dedicação total a você. Desde pequena, a Bia sabia que seu sonho era fazer muito sucesso na TV. Carnê Casas Bahia apresenta o sonho da Bia Reis. O caminho era gravar um vídeo de inscrição para entrar num programa famoso de televisão. Foi aí que a Bia lembrou como sua mãe fazia e parcelou seu smartphone no Carnê Casas Bahia. Comprou sem entrada e começou a pagar em 60 dias. Fez em 24 vezes um parcelamento pro bolso da Bia. Aí foi gravar o vídeo, brilhar no programa e a história tá aí. O caminho pro sonho dela, de fato, começou aqui. Casas Bahia. Dedicação total a você. Na Alfa Controle, cuidamos da sua empresa e do seu condomínio com excelência e profissionalismo, oferecendo serviços de portaria e controle de acesso personalizados com equipe qualificada e treinada para garantir tranquilidade e segurança. Serviços completos de limpeza, manutenção e conservação, além de jardinagem, com atenção aos detalhes que fazem toda a diferença. Com ética, compromisso e respeito, transformamos seu ambiente em um lugar mais seguro e organizado. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. 7h
7h26 agora, 7h26. Bom dia, obrigada pela audiência, pela sintonia. A gente fala agora sobre o direito do consumidor, viu, gente? O Dia do Consumidor é uma das datas mais importantes para o comércio e para quem gosta de aproveitar as boas oportunidades de compra. Mas a data também chama a atenção para o endividamento das famílias, que bate recorde nesse início de 2026. A reportagem é do Israel Espíndola. A data foi criada para destacar a importância da proteção e do respeito aos direitos de todos os consumidores, das pessoas que compram produtos, contratam serviços. Celebrado todos os anos em 15 de março, o momento reforça a necessidade de relações de consumo mais justas, transparentes e equilibradas. E justamente neste mês do consumidor que o Brasil registrou um recorde histórico de 81,2 milhões de brasileiros inadimplentes. O índice de calotes atingiu 4,2%, o maior nível desde 2011, impulsionado por juros altos em 15%. O PROCON de Três Lagoas está atento a essas relações de consumo e serviços. Nesse ano a gente fez 924 atendimentos. Nesses atendimentos são consultas, reclamações e orientações. A maioria dos setores que a gente tem reclamação são os bancos e a telefonia móvel. São os campeões de reclamações. O comércio local, a gente tem algumas demandas, mas não tantas. De acordo com dados do Serasa, 27,23% dos sul-mato-grossenses têm alguma dívida com os bancos e cartões de crédito. Em todo o estado de Mato Grosso do Sul, o número de inadimplentes chega a 1.266.599 pessoas. E o valor desta inadimplência já ultrapassa as cifras de 9 bilhões de reais. Ainda de acordo com os dados do Serasa, em Campo Grande a inadimplência atinge 491.617 pessoas. Em Dourados são 106.102 pessoas. Em Três Lagoas, 57.625 pessoas que estão inadimplentes. Nas ruas da cidade, não foi difícil encontrar alguém com alguma dívida. Isso! Que pergunta, e como tem, muitas. Pode falar uma delas que está tirando o sono? Todas tiram o sono, né? Mas IPTU, água, luz, esses aí é o que mais tira o sono, né? Você não pode deixar de pagar. Tenho. Com certeza. Qual é essa dívida e como está sendo feito para pagar ela? É no trabalho, né? O que a gente ganha. E o que é a dívida? Oi? Qual que é a dívida? Não, é loja, né? Os crediários? Sim. Isso complica. Sim, complica. Bastante. Qual delas, assim, que tá te preocupando? Fala, puxa vida, queria pagar. Prestação do carro. Tá dando dor de cabeça? Não, é que nem diz, a gente consegue, mas é difícil, né? Outro fator que contribuiu para o crescimento desta crise são os juros altos, principal motivo. Com a taxa Selic em 15%, o custo para pegar dinheiro emprestado ou parcelar uma compra ficou caríssimo. No crédito livre, onde os bancos definem as taxas, os juros superam 47% ao ano para pessoas físicas. Isso cria um efeito bola de neve. As famílias já estão com quase 30% de toda a sua renda comprometida apenas para pagar dívidas antigas, sobrando pouco para os gastos básicos do dia a dia. O consumidor, quando se sentir prejudicado na contratação de algum serviço ou produto, o primeiro passo é entrar diretamente em contato com a empresa. Não tendo essa solução, o consumidor deve procurar o PROCON, sempre munido de comprovantes e os protocolos, para ele provar que ele tentou essa solução e tentar que ele fez essa reclamação e munir o PROCON desses documentos. Mais do que uma data promocional, o Dia do Consumidor tem um papel educativo. Ele busca conscientizar a população sobre os direitos garantidos por lei e incentivar as empresas a adotarem práticas comerciais responsáveis. E é justamente nesta data que as pessoas têm buscado cada vez mais negociar essas dívidas, como explica Eduarda Moraes, especialista em educação financeira do Serasa. A Semana do
Consumidor, que acontece agora em março, tem se consolidado como uma semana muito importante para o mercado, não só para compras, né, e descontos relacionados ao consumo, mas também para quem quer reorganizar a vida financeira e negociar suas dívidas. De acordo com uma pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, 77% dos brasileiros preferem utilizar essa semana para negociar suas dívidas. E 79% preferem usar os descontos para pagar suas pendências ao invés de fazer novas compras. No Mato Grosso do Sul, as dívidas seguem o patamar nacional e estão concentradas principalmente em bancos e cartões de crédito, contas de energia, água, luz, contas básicas do consumidor e também com financeiras, que são empresas que concedem crédito, mas não são bancos. Na maioria das vezes são contas do dia a dia que acabam se acumulando por conta do orçamento apertado e se tornando dívidas. Nesse contexto, a Serasa realiza mais uma edição do Feirão Limpa Nome, o principal mutirão de negociação de dívidas do país, que reúne 2.000 empresas parceiras em diversos segmentos e mais de 620 milhões de ofertas disponíveis. Só no Mato Grosso do Sul são mais de 9 milhões de oportunidades de dívidas disponíveis para negociação, com descontos que chegam até 99% de desconto. 7 horas e 32 minutos agora, 7h32, a gente muda de assunto para falar de saúde, gente, porque hoje é comemorado o Dia Mundial do Rim. A data tem como objetivo a conscientização sobre a saúde renal e a prevenção de doenças crônicas. A repórter Gisele Mendes foi até o setor de hemodiálise do Hospital Auxiliadora e falou com especialistas sobre o tema. Nesta quinta-feira, dia 12 de março, é celebrado o Dia Mundial do Rim. A data chama a atenção para a importância dos cuidados com a saúde renal e reforça a prevenção de doenças crônicas, o diagnóstico precoce e a ampliação ao acesso ao tratamento. Exames simples, como o de urina e o de creatinina, ajudam a identificar problemas nos rins. Manter hábitos saudáveis também é fundamental para evitar complicações. Neste ano, o tema da campanha é Cuidar do Rim e Proteger o Planeta. Apesar de ser difícil, num primeiro momento, assimilar o tema, é possível entender na prática que uma coisa tem tudo a ver com a outra, conforme explica o médico nefrologista do Hospital Auxiliadora, Renato Pontelli. Quando nós não cuidamos dos nossos rins e precisamos, por exemplo, num futuro fazer hemodiálise, até a hemodiálise é um processo de desequilíbrio. Tem até estudos que falam a respeito da eliminação de CO2. Cada paciente que faz hemodiálise elimina CO2 como dirigir um carro por 240 quilômetros. Por quê? Pela produção das linhas, que são todas plásticas. Cada paciente usa, por exemplo, perto de 200 litros de água por sessão. Então, uma clínica como a nossa chega a gastar 10 mil litros de água por semana, é muita água. Em Três Lagoas, 105 pacientes realizam sessões de hemodiálise cronicamente. Todos eles são acompanhados por equipes de transplantes de rins para avaliar a possibilidade de entrarem na fila para o procedimento. De acordo com o nefrologista Renato Pontelli, a doença renal gera poucos sintomas, por isso é importante se atentar a fatores de riscos. Pessoas com diabetes e pressão alta são os principais fatores que podem prejudicar os rins. Contudo, fumantes, obesos, pacientes com cálculos renais, com casos de doença renal na família e o abuso de medicamentos também são fatores de risco para a disfunção renal. Nestes casos, é necessário acompanhamento médico, conforme indica Renato Pontelli. Todos esses pacientes têm que fazer uma avaliação médica e com exames laboratoriais. Até o tema da campanha desse ano coloca creatinina e exame de urina para todos. A creatinina tem que ser pedida para todos esses pacientes, isso é até clássico, até o paciente pede para o médico, fala assim, eu gostaria que fizesse a creatinina, que é o que mede a função renal. Mas o exame de urina é até mais importante, que é a dosagem da microalbuminúria. Então isso é até um recado para os colegas, então paciente hipertenso, diabético, solicitem a microalbuminúria, que dá um dado muito importante sobre dano renal e a possibilidade da gente tratar esses pacientes para que eles não precisem fazer hemodiálise. Hábitos saudáveis, como boa alimentação e a prática regular de exercícios físicos, estão entre as práticas preventivas de doenças renais, como explica o nefrologista Renato Pontelli. O nosso rim, ele tem que estar em equilíbrio com a nossa saúde. Então, se a gente fizer atividade física, se alimentar bem, tratar bem as nossas doenças, o nosso rim acompanha junto à nossa saúde.
O corretor de imóveis Valdeci Camargo dos Santos está entre os pacientes que precisam da hemodiálise. Ele tem 66 anos e faz o tratamento há 3. Ele conta que há 20 anos recebeu um alerta de que a creatinina estava alta e que se ele não perdesse peso e mudasse os hábitos, poderia ter que fazer hemodiálise. As pessoas têm que se cuidar em tempo, né? Porque depois é tarde, né? Não tem mais volta. Tem que continuar fazendo a hemodiálise. Então, se tem pressão alta, tem que se cuidar. Se tem colesterol, diabetes, tem que se cuidar, né? É isso daí. Você não pode brincar, porque depois fica sério, né? O cenário das doenças renais no Brasil em 2025 e 2026 apresenta um crescimento acelerado e preocupa autoridades de saúde, com um número elevado de pacientes em diálise que ultrapassa a marca de 180 mil pessoas. A doença renal crônica é considerada uma ameaça à saúde pública, afetando cerca de 10% da população brasileira, o que equivale a mais de 10 milhões de pessoas com algum nível de perda de função renal. Tá aí, né, gente? Hoje, o Dia Mundial do Rim, importante essa conscientização para que as pessoas, né, façam a prevenção, exames, enfim, se cuide. 7h38 agora, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. Oferecimento Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença. Casas Bahia, dedicação total a você. Na Alfa Controle, cuidamos da sua empresa e do seu condomínio com excelência e profissionalismo, oferecendo serviços de portaria e controle de acesso personalizados com equipe qualificada e treinada para garantir tranquilidade e segurança. Serviços completos de limpeza, manutenção e conservação, além de jardinagem, com atenção aos detalhes que fazem toda a diferença. Com ética, compromisso e respeito, transformamos seu ambiente em um lugar mais seguro e organizado. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Desde pequena, a Bia sabia. Seu sonho era fazer muito sucesso na TV. Carnê Casas Bahia apresenta o sonho da Bia Reis. O caminho era gravar um vídeo de inscrição para entrar num programa famoso de televisão. Foi aí que a Bia lembrou como sua mãe fazia e parcelou seu smartphone no Carnê Casas Bahia. Comprou sem entrada e começou a pagar em 60 dias. Fez em 24 vezes um parcelamento pro bolso da Bia. Aí foi gravar o vídeo, brilhar no programa e a história tá aí. O caminho pro sonho dela, de fato, começou aqui. Casas Bahia. Dedicação total a você. Notícias. 7h39 agora, 7h39. Bom dia, obrigada pela audiência, pela sintonia. A gente fala agora de saúde, gente. Vamos falando do projeto Bem Viver, realizado na Academia de Saúde do bairro Jardim Maristela, porque as inscrições estão abertas para esse projeto. O repórter Igor Andrade tem mais informações. A Secretaria Municipal de Saúde abriu as inscrições para o projeto Bem Viver na Academia da Saúde no Jardim Maristela. O educador físico Sérgio Henrique Piga vai conversar com a gente e dar mais detalhes a respeito desse projeto. Professor, para quem está interessado em participar, como que faz? As inscrições são aqui, né, no Jardim Maristela, na Academia da Saúde, das 7 da manhã até as 19. Fecha apenas por horário de almoço, né? E é interessante o pessoal saber que o projeto ele oferece um acompanhamento com a nutricionista, né? Ela faz um grupo de nutrição onde ela vai dar informações e orientações sobre alimentação saudável e também os participantes vão fazer atividade física. Inclusive vai começar uma aula daqui a pouquinho, né? Daqui uns 10 minutinhos. E tem esse acompanhamento. Tanto na parte da manhã tem o outro professor, né? Que é o professor Ed, e tem eu à tarde, que faço esse trabalho com a turma da tarde. Para os interessados, para participar, basta vir fazer a inscrição, tem que morar próximo do bairro, como que funciona? Não, qualquer pessoa de qualquer localidade, né? Como é um local que é um pouco distante do centro, quem procura mais é o pessoal do bairro, é vantagem para eles. Mas qualquer pessoa, quem tiver disponibilidade de chegar aqui, tiver horário, pode participar. O cidadão que tiver algum tipo de comorbidade, alguma doença como diabetes, pode participar também dessas atividades? Pode, ele é liberado para qualquer pessoa. Aí a gente faz aquele trabalho de adaptação para quem precisa, quem tem um problema de mobilidade, né? Ou a nutricionista ela está com um projeto também assim futuro
de abrir uma turma apenas para as pessoas com diabetes, né? Então logo mais vai ter uma nova turma, mas é liberado para qualquer pessoa. E o que é feito aqui, professor, que chama tanto a atenção que as pessoas esgotam as inscrições? Aqui a atividade física, né, é bem variada, a gente tem aula todos os dias, então é importante por isso. Tem pessoas que não conseguem vir todos os dias, mas 3 vezes na semana ela pode escolher qual dia que ela quiser, não é aquele negócio engessado, né? É segunda e quarta, aí a pessoa tem um compromisso na quarta, já desanima, já não quer vir mais. Então aqui a gente oferece aula todo dia e a orientação da nutricionista eu acho que é o chamariz, né? Porque todo mundo quer aprender a comer direito, vamos dizer assim, né? Se alimentar adequadamente. E tem muitas dúvidas, né? A população tem muitas dúvidas sobre a alimentação, o que comer, o que não comer, se pode comer de tudo, se não pode, a quantidade. E ela faz esse trabalho muito bem feito. Emagrecer com qualidade. Com qualidade, com saúde e com atividade física, né? Que é importante, como que eu vou dizer, com energia. Muito obrigado, professor, pelas informações. Detalhes do projeto Bem Viver aqui no Jardim Maristela. Reforçando, as inscrições ficam abertas até o dia 31 de março. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigada, Igor. 7h42, ainda sobre saúde, gente, vamos falando agora sobre a oficina ortopédica itinerante que chegou a Três Lagoas para ampliar o acesso e a qualificação do atendimento oferecido às pessoas com deficiência. A Gisele tem mais informações pra gente sobre este assunto. Acontece em Três Lagoas mais uma edição da oficina ortopédica itinerante. A ação é uma parceria entre os governos do estado e do município, em parceria com a APAI. O objetivo é ampliar o acesso de pessoas com deficiência a órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. A ação contribui para melhorar a mobilidade, autonomia e qualidade de vida das pessoas atendidas pelo SUS, que é o caso do Edivaldo Dias. Há 10 anos, ele sofreu um acidente de moto e se tornou cadeirante. Hoje, com 29 anos, ele conta que, desde então, precisa do auxílio da oficina itinerante para garantir os materiais que auxiliam na mobilidade. Ele, inclusive, já conseguiu até mesmo uma cadeira de rodas elétrica, item fundamental para a conquista da autonomia, como ele explica. Liberdade, né? Autonomia, conseguir sair de casa sozinho, fazer minhas coisas no mercado, vir aqui às vezes, andar, dar uma volta, né? Bom, autonomia, liberdade. Porque eu consigo sair sem pedir ajuda para ninguém, carro ou Uber, eu posso ir resolver meu problema só. Autonomia e liberdade, como eu falei. É muito bom. 120 pacientes são atendidos pela oficina ortopédica itinerante até essa sexta-feira. 80 deles são avaliados por profissionais de Campo Grande e os demais participam do processo de entrega de materiais que auxiliam na mobilidade. De acordo com Elenir Correia, coordenadora do setor de órtese, prótese e materiais especiais do SER2, que é o Centro Especializado de Reabilitação, são oferecidos 2 serviços durante os dias da oficina ortopédica itinerante. A avaliação de pacientes que precisam de algum item que auxilia na mobilidade e a entrega desses materiais para aqueles que já foram avaliados. Ela explica que a entrega de algum item que ajuda na mobilidade dos pacientes é o indicativo de dever cumprido. É muito gratificante quando a gente dá uma qualidade de vida para um paciente que necessita. Thaís Itácia faz parte do grupo de especialistas que vieram de Campo Grande para avaliar os pacientes do SER2. Ela explicou como funciona na prática esses atendimentos. Nós viemos até o município e nós oferecemos as avaliações, onde nós pegamos toda a demanda do município e levamos para Campo Grande. Tá? Então, nessa avaliação, nós solicitamos cadeira de roda, órtese, prótese, materiais especiais, muleta, bengala, andador, todo o material que o paciente ele tem a necessidade nesse momento para ele ter um meio de locomoção, né, viável para ele dentro da sua necessidade. Tá? E nós trazemos também nossos materiais de entrega, que também são todos regulados, tá, diante do CISREG, para entregar para pacientes destinados. A secretária de Saúde de Três Lagoas, Juliana Salim, acompanhou o primeiro dia de atendimentos e enalteceu a importância da oficina itinerante, que evita que os pacientes precisem ir a Campo Grande.
Então, as oficinas itinerantes, esse apoio da prefeitura ao SER é importante para que o nosso munícipe ele tenha esse atendimento e seja feito a resolutividade das suas, né, necessidades dentro de Três Lagoas. E a nossa pretensão é passar o SER 2 para SER 4, né? Nós estamos em busca disso, né? Contamos, né, com o apoio estadual, com o apoio do Ministério da Saúde, para que a gente evolua e que a gente seja uma cidade pujante também nessa questão da saúde e traga para Três Lagoas um melhor conforto, digamos assim, nessa operacionalidade dos pacientes. Priscila Carvalho é coordenadora do SER 2 e também destacou a importância em oferecer qualidade de vida aos pacientes com deficiência. Essa entrega significa para nós, enquanto SER, inclusão, resolução e efetividade. Por quê? Ao invés desse paciente fazer esse deslocamento para o SER 4 Campo Grande, esse benefício da oficina itinerante ela é realizada aqui, dentro do SER, para poder atender toda essa população que necessita de órtese, próteses, cadeiras de rodas, bengalas, né? Então é bem interessante acontecer essa avaliação aqui. Os moldes eles são feitos aqui dentro das salas e aí é encaminhado depois esses moldes para Campo Grande. O SER 2 de Três Lagoas oferece atendimento via SUS a pacientes que precisam de reabilitação intelectual e física. O SER 2 é dividido em 2 polos, um que atende o público infantil e o outro que atende pacientes adultos. 7h48 agora, 7h48, a gente fala agora de oportunidade, gente, porque o Centro Juvenil da Missão Salesiana do bairro Vila Piloto retomou as atividades com diversos cursos profissionalizantes. Eu conversei com o Padre Molina, que é o coordenador, o responsável agora pelo Centro Juvenil, que deu mais detalhes dos cursos. Estamos aqui novamente retomando nesse ano de 2026, né, nossos ciclos com os nossos cursos, né, com os nossos parceiros, tanto a Petrobras quanto a Suzano, né, que nós temos já aí nesses anos, aí, tantos anos aqui nessa cidade, já desenvolvendo esse trabalho com a comunidade, né, e com toda a cidade de Três Lagoas. O projeto Gerando Futuro, como que está o funcionamento e como que será nesse ano? Quais cursos oferecidos? Nós já iniciamos, né, nas últimas quinzenas, os cursos com os jovens, né? Então nós temos aí o design gráfico, robótica, temos aí informática e à tarde nós temos, além desses outros cursos, nós temos a manutenção de bicicleta, né? Mecânica de bicicleta. E à noite com os adultos, né? Nós temos aí informática avançada, informática básica, mecânica de autoelétrica, solda, então também com os adultos na parte da noite, né? E todos os cursos, né, do Gerando Futuro, gratuito também. Esses do Gerando Futuro é numa parceria com a Petrobras. Com a Petrobras, que este ano nós celebramos 15 anos, né, de parceria. Esse ano nós estamos celebrando 15 anos desde do projeto junto com a Petrobras do Gerando Futuro. E além do Gerando Futuro, quais são os outros projetos que vocês têm? Nós temos, então, o Conexão Profissional, que é o projeto com a Suzano, né, onde nós trabalhamos ali no desenvolvimento com as mulheres, né, para esse potencial no mercado de trabalho, para que elas possam se capacitar, né, e poder aí desenvolver na sociedade, né, a partir dos cursos que elas recebem aqui e ir para frente, né. Nós estamos nessa semana, né, que é o Dia Internacional da Mulher, nós celebramos na segunda-feira, então é muito importante, né, que já começou alguns cursos, né, e nós estamos aí também com as inscrições já de outros cursos, né, nessa etapa da conexão profissional com a Suzano, nas mulheres arteiras. Depois nós temos a conexão profissional mesmo, que é a parte do administrativo, né, assistente administrativo, que é o curso que nós damos aqui, e com as hortas urbanas, que todo mundo conhece, que fica ali, né, atrás ali do centro catequético, ali no centro, ali perto do Proença, né. Então nós desenvolvemos ali e atendemos milhares de famílias também naquele projeto. Quantas pessoas estão participando dos cursos? Quantas vagas são para esses cursos? As vagas nós temos agora, no momento, nos 2 cursos, né, das mulheres arteiras, nós temos aí mais ou menos em torno, acho que de umas 40 mulheres já inscritas, né, tanto para extensão de cílios e para as sobrancelhas, design de sobrancelhas. Mas ainda estamos fazendo as inscrições, então o pessoal pode vir, as mulheres aí se capacitar. Nós temos aqui outros cursos, por exemplo, depilação, limpeza de pele, unha em gel, corte de cabelo, maquiagem, né? A extensão de cílios que nós já estamos aí desenvolvendo, design de sobrancelhas, manicure e pedicure. Então todos esses cursos, as inscrições estão abertas aí para poder
a gente ingressar a mulherada aí nesse mercado de trabalho, né? As inscrições são feitas aqui mesmo? Pode entrar pelo link lá na bio do Instagram, né, do Centro Juvenil. Aí lá tem todo lá onde pode ser feitas as inscrições e aqui depois só traz, né, acompanhando os documentos tudo para depois assinar aí a matrícula. E do Gerando Futuro também, tem ainda vagas abertas? O Gerando Futuro agora para os jovens, a gente atende aqueles que já estavam, né, e aqueles que são novos, né, então dos adolescentes nós já estamos aí encaminhados. Para os adultos ainda há possibilidade, né, então temos aí para fechamento aí dos cursos na parte da noite, né, que é muito importante. Então ainda tem corte e costura para mulherada, né, que é industrial. Temos aí também a solda, a mecânica, né? Então esses cursos a gente ainda tem algumas vagas ainda. E todos eles gratuitos, tanto quanto a conexão profissional, quanto também para o Gerando Futuro. Qual que é o telefone aqui para contato para mais informações, padre? O telefone é 3521-1425, né? É esse aí, e o outro é 3522-0000. Tá aí, gente. Atenção, jovens, né? Atenção você que queira fazer algum desses cursos profissionalizantes. É só entrar em contato com o pessoal do Centro Juvenil da Missão Salesiana, no bairro Vila Piloto. 7h52, vamos agora para Dourados. Vamos com a participação da Kátia Curatoni, que chega com informações pra gente agora. Oi, Kátia, bom dia para você. Olá, muito bom dia a todos. Hoje é o Dia Mundial do Rim. E em Dourados, a data não vai passar em branco. A Prefeitura e diversas instituições parceiras prepararam uma programação especial focada na prevenção e no diagnóstico precoce de doenças renais. O objetivo é um só: conscientizar a população sobre a importância de cuidar desse órgão vital antes que os sintomas apareçam. A principal mobilização acontece na Praça Antônio João, das 7h30 às 11 horas da manhã. Uma estrutura completa foi montada pela Clínica do Rim em parceria com acadêmicos da Unigran e do Senac. Quem passar pelo local poderá realizar exames gratuitos, como a dosagem de creatinina, que é fundamental para saber como está o funcionamento dos rins, além de testes de glicemia, aferição de pressão e tipagem sanguínea. Mas não é só o exame. Haverá também orientações sobre nutrição, como alertas sobre o açúcar escondido em produtos industrializados, por exemplo. Outro ponto de atendimento hoje é a Escola Estadual Maria da Glória Muzi Ferreira, no bairro Santo André. Ana, a preocupação das autoridades de saúde faz sentido. Em Dourados, 252 pessoas dependem hoje de sessões de diálise. O diagnóstico precoce pode evitar que muitos pacientes cheguem a esse estágio avançado da doença. E fica o alerta: se você tem pressão alta, diabetes ou histórico na família, não deixe de conferir essas ações hoje. Outras dicas dos especialistas são beber água e reduzir o sal. Também são passos simples que salvam vidas. Previna-se. Ana, uma ótima quinta-feira para você e eu volto aí no estúdio. Obrigada, Kátia, pela tua participação. E agora nós vamos para Campo Grande. Vamos com a participação do Fernando de Carvalho, que chega com informações pra gente direto da capital. Oi, Fernando. Bom dia para você. Ana, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no RCN Notícias na manhã desta quinta-feira. Olha, Ana, assunto de economia, porque a cesta básica em Campo Grande passou a custar R$ 780 no mês de fevereiro, um recuo de 0,4% em relação ao mês de janeiro. Para ser mais exato, a cesta básica em Campo Grande custou cerca de R$ 780,29. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Mas mesmo com esse recuo no mês de fevereiro, Campo Grande segue sendo uma das capitais com maior cesta básica do país, só ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Curitiba. Ana, alguns produtos da cesta básica tiveram aumento, como o feijão carioquinha, que teve um aumento de 22%. Entre todos os produtos da cesta básica e todas as capitais, o feijão carioca em Campo Grande foi o que teve maior aumento de 22% em relação ao mês de janeiro e fevereiro. Também teve aumento ao pão francês e a carne de primeira, a carne bovina. Além disso, 9 produtos da cesta básica tiveram um recuo nos preços, que foi o tomate, batata, óleo de soja, leite integral e banana. Então, esses produtos fizeram o valor da cesta básica
cair. Além disso, Ana, esse estudo do Diese aponta que um trabalhador que ganha um salário mínimo precisou trabalhar cerca de 106 horas no mês para pagar a cesta básica, ou seja, a cesta básica comprometendo mais da metade de um trabalhador que ganha salário mínimo. Então, a cesta básica está pesando bastante no bolso dos campograndenses. Ana, esses são os destaques. Mais informações sobre o preço da cesta básica aqui em Campo Grande está no nosso portal rcn67.com.br. Para encerrar minha participação, falar um pouco do clima daqui da capital. Campo Grande amanheceu garoando, clima meio paulista aqui em Campo Grande, máxima de 25 graus aqui nesta quinta-feira e chuva. A expectativa é que a chuva continue pelo resto do dia. Ana, já vou desejando um excelente dia a todos e eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Fernando, pela tua participação. 7h57. Nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira. Agradecendo pela tua audiência, pela tua companhia. Muito obrigada. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente quinta-feira. RCN Notícias. Oferecimento Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença. Casas Bahia, dedicação total a você.